Bora, Fel, para as últimas informações direto da Neoquímica Arena. O timão que enfrenta aí hoje à noite o América de Cali e precisa vencer, hein? A vitória é importante, a gente ultrapassa os caras, a gente fica com 7 pontos, já que eles têm 5. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Racing do Uruguai fora de casa e praticamente é o saco de pancada do grupo. Se liga nesse vídeo, muita informação, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos para mais de um estádio agora, na verdade com a Natália Ferrão, para a Neoquímica Arena, porque o Corinthians também joga uma partida importantíssima, valendo também a sua sequência na Sul-Americana. Nath, tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia a você, Mário Marra, Mari Pereira e também ao Fã de Esporte. É isso, o Corinthians é o terceiro colocado do Grupo C dessa Sul-Americana, tem 4 pontos, enfrenta o América de Cali, que é o segundo, com 5 pontos. Uma derrota hoje pro Corinthians pode aí talvez concretizar a impossibilidade de uma classificação, já que o Corinthians joga a sua última partida em casa nessa fase de grupos da Sul-Americana, os outros 2 jogos fora de casa. Então, o Huracan é o líder da competição, pode hoje chegar a 10 pontos e qualquer resultado diferente de uma vitória, talvez o torcedor corintiano olhe para a Sul-Americana com um pesar de que poderia ter sido diferente. O time tem uma vitória, um empate, uma derrota. A derrota foi em casa, na estreia da competição contra o Huracan. Então é um Corinthians hoje que tem a volta de Andileri, talvez a dupla de zaga com André Ramalho e também Kaká, já que Gustavo Henrique está fora e o Félix Torres foi expulso contra o Racing aqui na Neoquímica Arena, está fora, suspenso, e tem fora também o Garro, que continua em recuperação ali do procedimento no joelho. A expectativa é grande, expectativa grande em relação ao que o Carride pode oferecer, expectativa grande também dessas 2 partidas. O Dorival estreia com vitória contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, para o jogo de ida, e estreia também com vitória no Campeonato Brasileiro, aqui na Neoquímica Arena, aquele 4-2 contra o Internacional, um segundo tempo muito eficiente do Corinthians. A expectativa também do torcedor hoje é que esse time possa passar por essa eficiência. Vale lembrar que o Yuri Alberto fez o seu segundo hat-trick com a camisa do Corinthians, fez contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil logo no primeiro ano dele e fez de novo contra o Internacional. Expectativa grande. Do outro lado, Quinteiros vai estar em campo e é o grande destaque do América de Cali. A gente vai seguir aqui com muitas informações. Volto com você aí, Mari. Boa, Nath. A gente vai conversar bastante, tá? Ao longo desse Sport Center também. Já tô rezando pela sua alma, porque depois o Bruno Vicari vai pra aí. Ô, Mari Pereira, hoje a classificação do Corinthians passa por vencer esse jogo? Claro. Precisa vencer esse jogo? Qualquer outro resultado... Bye. Eu falo, claro, muito pro Corinthians entrar na competição, né? Porque assim, a gente ainda não viu o Corinthians desempenhando esse ano em Sul-Americana, em pré-Libertadores. A equipe já apresentou boas partidas, já conquistou título, inclusive do Campeonato Paulista, já trocou de técnico, mas dentro da competição sul-americana os resultados até podem acontecer, mas desempenho não acontece. Então assim, é claro que 1-0, da mesma forma como foi contra o Racing, jogador expulso, poderia ter complicado, vale, mas eu acho que o Corinthians ele precisa um pouco mais. Ele precisa desse desempenho. Claro que, né, primeiro jogo do Dorival na Sul-Americana comandando o Corinthians, mas eu acho que dá para aproveitar esse último fator casa nessa fase de grupos para subir um pouquinho o nível, o desempenho junto com o resultado. E do Dorival, já deu para fazer alguma avaliação para além dos resultados, Marra? Não. Mas, sim, a gente conhece, mas tem um histórico do Dorival, né? É curioso, bastante curioso, é que o Dorival conhece o futebol brasileiro, ele é brasileiro, foi jogador, técnico de seleção brasileira. Mas se fosse um técnico que acabasse de chegar no Brasil, se falar com ele que é o terceiro jogo dele em 3 competições diferentes, o técnico ia pensar, mas é sempre assim essa bagunça? Por coincidência, teve a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e agora vai ter a Sul-Americana para o Dorival. No primeiro jogo, Mariana, é um meio mais forte. Evitar problema num jogo de Copa do Brasil contra um time que é bom dentro de casa, e o Corinthians conseguiu o resultado. No segundo jogo, um time mais de olho no erro do adversário. E com expulsão, né, o Corinthians conseguiu um grande resultado contra um adversário grande no Campeonato Brasileiro. Hoje eu confesso que tenho um pouco de dúvida, mas acho que vai ser um Corinthians mais agressivo. Porque joga em casa e o Dorival sabe que precisa conectar arquibancada com o gramado. Mas concordo muito com a Mariana, não dá para falar em outra coisa a não ser resultado de vitória. Hoje, Copa Sul-Americana com Corinthians em campo. Corinthians e América de Cali, Neoquímica Arena, onde já está
Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha. Tá sumida. Quanto tempo, né? Ela está sumida do F360, mas voltou. Olha esse sorriso doce. Para a nossa alegria, Nath Ferrão, bom dia, tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Um bom dia a vocês, a todos aí no estúdio e também ao fã de esporte. Pois é, já estamos com a chave, abrimos a Neoquímica Arena, aqui a Casa do Povo, para trazer muitas informações e a expectativa do que a gente pode esperar a partir das 21h30. A bola rola aqui com grande equipe, você acompanha na ESPN e Disney Plus, mas tem muita coisa para a gente trazer aqui, a expectativa de quem tá fora no Corinthians, provável escalação, o bom momento do Yuri Alberto, né, que fez o seu segundo hat-trick com a camisa do Corinthians. O primeiro tinha sido no primeiro ano dele com o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, aqui na Neoquímica Arena, quando precisava reverter um resultado. É um bom momento, tem uma questão de interrogação em relação a essa escalação, o que o Dorival vai poder aprontar, se ele vai colocar alguém diferente, mas a expectativa de fato é que na parte ofensiva, na parte de ataque, o Corinthians tem Yuri Alberto e Memphis, que são os destaques, obviamente, sem o Garro, né, que é desfalque, e Gustavo Henrique também, amigos. Duas coisas me chamam a atenção. Uma que não é nenhuma novidade, mas ali ao fundo a gente vê o tapete que é o gramado da Neoquímica Arena, elogiado inclusive por adversários, como por exemplo o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que já várias vezes elogiou o gramado. Aliás, o estádio do Corinthians é um estádio muito bonito e moderno. Só falta pagar, né? O Coringão. Mas, cornetas à parte, é um estádio muito bonito e o gramado espetacular. Sua agora, hein? Tem que pagar o estádio, né? A torcida até está tentando ajudar, mas tá difícil. Isso atrapalha o Corinthians, a gente sabe. Então, de vez em quando é bom lembrar, viu? Ó, outra coisa, Natália, o grupo, tô olhando aqui a tabela, aqui na minha colinha, aqui no aparelho móvel, como diria o amigo Rafael Prats. Eu também tô com a minha aqui. Você tá com a sua aí, você tá vendo que o Huracan tem 7 pontos, o adversário de hoje, o América de Cali, tem 5. O Corinthians está na briga com 4 pontos, não é, Natália? O Corinthians precisa vencer, né, Abel? Um empate aqui não é um resultado de todo ruim, mas tem 2 jogos fora, né? O Corinthians termina essa fase da Sul-Americana jogando fora de casa. Então, a expectativa, obviamente, se a gente olhar aqui na tabela, o Racing é um time que todo mundo tira pontos. Então, o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, pode tirar pontos do Racing, assim como tirou aqui, com um jogador a menos, aquele jogo que ficou marcado pela expulsão do Félix Torres, né? Mas há uma expectativa em relação ao América de Cali. O América de Cali é líder do seu campeonato, do campeonato nacional. Óbvio, tem um jogo a mais, mas é líder do campeonato. O Atlético Nacional não conseguiu vencer nessa rodada de final de semana. O América de Cali poupou muitos jogadores para poder... Poupou todos os jogadores para poder estar à disposição hoje com uma condição física melhor. Tem o desfalque do Balanta, que é o principal jogador, o cara que desarma. Sabe aquele cara que destrói? O cara que gera dificuldade no meio de campo, que não dá sossego para os jogadores construírem as suas jogadas ofensivas? Pois é, o Balanta hoje está fora, ele nem viajou para o Brasil. Então o América de Cali aí preocupado, atento para conseguir um resultado hoje que pode encaminhar uma classificação mais tranquila, brigando na primeira posição, obviamente, dessa disputa. Mas é um jogo muito complicado, viu, Abel? Não é fácil jogar contra o América de Cali. O América de Cali vem bem. Os últimos resultados não têm acontecido, né? Tantas vitórias, são só 2 vitórias nos últimos jogos. Mas é um time que tem uma qualidade técnica muito grande. É um time que, quando ataca, quando recupera a bola, ataca com muitos jogadores. E tem, obviamente, o Quinteiros, que é o principal jogador dessa equipe. É o cara que mais participa de ações para arremates da equipe, né? O cara que mais dá condições para a equipe, seja na primeira fase ou na segunda fase, para que esse time construa a partir do ataque. É um cara importante, é um cara que arremata muito também, e tem os lados de campo que pode ser fundamental. O Corinthians vai precisar ter cuidado. E aquilo que a gente falava, uma atenção em relação à defesa do Corinthians. Qual será a escalação que o Dorival vai escolher? O Gustavo Henrique está fora, isso é fato. Mas qual vai ser a dupla de zaga? Vai ser o André Ramalho? Falar em André Ramalho, ele falou com a TV Corinthians, e vamos ouvir o que tem a falar o zagueiro do Corinthians. A expectativa é grande, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? É um time de muita qualidade, porém acho que a gente vem num bom momento aí, né? Nos últimos 2 jogos, fizemos atuações sólidas e que nos dá confiança para esse jogo, né? A gente sabe da importância, né, de vencer, principalmente por ser um confronto direto e também por estar em casa, mas a gente confia muito na nossa capacidade, né? Com a nossa torcida que vai estar nos ajudando, nos apoiando e
a gente espera, obviamente, fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Bom, acho que a gente viu, né, no jogo lá, que são um time que acho que tem um bom toque de bola, né, tem um jogador de qualidade, né, o Quinteiros, que a gente já conhece bem também, time da qualidade. Porém, acho que, apesar de tudo, né, a gente conseguiu, né, um bom resultado fora de casa, onde a gente tem que, obviamente, rever, como a gente já fez, né, o que fizemos de bom e o que tem que melhorar para esse jogo de volta. Mas, mais uma vez, a gente confia na nossa qualidade, que a gente vai conseguir neutralizar nas qualidades deles e poder se impor nosso jogo, para que a gente consiga os 3 pontos. É isso então aí as palavras do André Ramalho, né, o zagueiro do Corinthians, muito provavelmente titular hoje aqui na Neoquímica Arena. Tem que lembrar, no jogo de ida, 1-1, o Corinthians não fazia uma boa partida e um dos principais jogadores do Corinthians, que pode fazer algo diferente nesse meio de campo, na ausência do Garro, é o Carrídio. O Carrídio, quando entra no segundo tempo, ele muda a situação de jogo. O jogo começa a acontecer pelo lado direito e ele, inclusive, após um passe do Alex Santana, ainda no campo defensivo e vertendo para o lado direito, começa a jogada que acelera com o Mateuzinho. Depois o Hector Hernandes faz o pivô para o Mateuzinho mandar para o fundo da rede. Só lembrar, Abel, para a gente poder passar aí para o estúdio e conversar um pouco, no jogo de ida, né, alguns desfalques do Corinthians como Garro, Hugo Souza, o Coronado, Memphis Depay, Gustavo Henrique e o Andileri, né? Eram jogadores que são considerados importantíssimos para a equipe do Corinthians e estavam fora. Nessa partida de hoje, apenas Gustavo Henrique e Garro volta aí com vocês no estúdio para a gente bater um papo. Legal, Natália. Então a gente vai passar uma provável escalação do Corinthians. Foi legal você lembrar daquele jogo lá em Cali, que o Corinthians empatou em 1-1. O André Ramalho também falou sobre isso. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Já está na nossa tela, Natália e amigos, o provável Corinthians do professor Dorival Júnior, com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Kaká e Andileri. Ranielli, ali na posição onde já jogaram Ralf, Birubiru, Dino Sani e tanta gente com a camisa histórica do Esporte Clube Corinthians Paulista, Martínez, Carrídio, Romero ou Coronado, Yuri Alberto em grande fase e Memphis Depay. Esse é o provável Corinthians, professor Celso. E aí é o seguinte, o André Ramalho lembrou do jogo de ida, que foi um bom resultado para o Corinthians. O problema do Corinthians foi perder na primeira rodada para o Huracan na Neoquímica Arena. Na segunda rodada, empatou lá em Cali, 1-1. O André Ramalho lembrou um pouco, a Natália lembrou um pouco. O que o Corinthians pode aproveitar, de repente, do que aconteceu naquele jogo? Ou a característica é muito diferente do América de Cali quando joga como visitante, Eugênio? Eu acho que a questão não é nem a característica do América de Cali, não. É a característica do Corinthians. Então diga lá. Se o Corinthians conseguir jogar o que jogou, especialmente no segundo tempo, do sábado, contra o Internacional, ele ganha o jogo. Opa! Ele ganha o jogo. Porque aquele segundo tempo é um segundo tempo de muita... não só intensidade, como de muita qualidade técnica, de muita construção, de muita criatividade, de muita efetividade, de muita insistência em buscar um resultado que em momentos parecia difícil. Então houve ali um segundo tempo, para mim, mágico. Com um novo técnico, com uma nova organização coletiva, que eu cobrava aqui, né, Abel? Chama o VAR lá, eu falava, ó, bota os 2 volantes, abre o Carrilho do lado, abre o Guerreiro do outro e deixa o Memphis com o Yuri na frente, porque aí você bloqueia os lados Guerreiro? do campo. Romero. Desculpa, Romero. Ah, você falou Guerreiro, eu falei, opa! É porque eu tô com o Guerreiro na cabeça. Guerreiro que é um cara que tem história no Corinthians. Romero de um lado, Perfeito. Carrilho do outro. Carrilho também é amigo do Guerreiro, que jogam juntos na seleção peruana. Daqui a pouco a gente fala do time do Guerreiro. E na frente ali, o Memphis e o Yuri, porque você consegue bloquear do lado do campo e com a bola você vai pra cima, porque o Carrilho pela direita conhece muito. Aliás, muito da vitória do Corinthians passou mais uma vez pelos pés do Carrilho e suas jogadas pela direita no sábado. Então, se ele... Mas e o adversário? Você está falando bonito. Independente do adversário. O América de Cali está falando, e nós outros jogamos vôlei? Nós outros vão jogar em Neoquímica Arena. É difícil ali, o buraco é mais embaixo. Se o Corinthians jogar com a intensidade, com a volúpia, com a vontade que tem, ganha o jogo, Abel. Ó. É isso. Isso Agora, é o se jeito entrar que eu meia gosto. boca, tirando o pé, é diferente. Como entra, geralmente, em jogos das competições sul-americanas que não são a Libertadores. Eu acho que o Corinthians deve
desempenho e resultado. O resultado de hoje é fundamental para passar o América, ser postulante pelo menos ao segundo lugar e tentar a sorte com o Huracan, se passar pode ser até primeiro. Esse é um ponto. Segundo, é a última partida em casa na Sul-Americana e o Corinthians ainda deve uma boa atuação. Inclusive, esta fora de casa contra o América, que não foi uma boa atuação, mas o bicho parece não ser tão feio assim. Opa. Porque se o Corinthians foi para lá, em tese, né? Se o Corinthians foi para lá com um time que começou cheio de reservas, depois ainda colocou os titulares em campo, melhorou, ainda na administração Dom Ramon, e conseguiu aquele empate, ele pode fazer numa partida de atenção. Eu acho que o Corinthians precisa fazer partidas de atenção na Sul-Americana. Ele tem sofrido muito com desatenção, quando percebe que o resultado foge do seu controle. Tem que quebrar essa síndrome em casa, porque o Corinthians em casa, ele não vem atuando bem contra adversários internacionais, tanto fortes quanto fracos. A última partida contra o Racing, que é o mais fraco do grupo, o Corinthians quase se complica, porque o Félix Torres fez o favor de ser expulso antes dos 15. Aos 15 é determinada a expulsão dele. A cacetada que ele deu no cara era antes dos 13. Então, essas bobeiras que dá no Corinthians, em competição internacional, o que eu estou pensando aqui, Prof, é o seguinte, é que virou a página. Acabou o trabalho do Ramon, chegou o trabalho do Dorival, que nesses 2 jogos, é muito pouco tempo, mas ele identificou um problema de marcação do Corinthians e o Corinthians foi mais sólido nos 2 jogos, embora tenha tomado 2 gols do Internacional no sábado, mas foi um time mais sólido. E eu queria até saber de você, Natália, se especula assim, é com certeza o time titular hoje, ou ele pode, de repente, recorrer a um pouco do que ele fez contra o Novo Horizontino no meio de semana passada pela Copa do Brasil? Então, Eugênio, a expectativa é de time titular até pela necessidade do resultado. Um resultado negativo hoje na Neoquímica Arena é quase que selar a desclassificação da equipe, né? Lembrando que tem 2 jogos fora, a gente já comentou que é contra o Racing, que o time consegue ganhar menos, mesmo jogando com a mais boa parte do tempo, né? Se complica ali no começo, como o professor falou, mas a expectativa é sim de time titular hoje aqui na Neoquímica Arena, a não ser que aconteça algum problema de última hora no aquecimento, mas a expectativa é de fato, e é a expectativa da torcida também, de que Dorival utilize o time titular. Pegando esse gancho dos rapazes, Abel e meninos e fã de esporte, a gente tem que lembrar que o Corinthians ele tem um problema crônico defensivo, isso é fato. Tomou um gol de lateral, tá? A lateral do campo, lado direito de ataque do América de Cali, uma cobrança rápida, uma troca de passe em velocidade e o América de Cali consegue o gol. Hoje vai ter o seu principal artilheiro na temporada, que é o Gado, que é o atacante, o centroavante, que gera muito trabalho para as defesas adversárias. Então, assim, tem o Quinteiros, que a gente já citou. É um time que, quando recupera a bola, ataca com muitos jogadores. O Vergara e o Corinthians, joga? Nessa fase, o Vergara joga. Pra mim, Vergara talvez joga. seja Quem o não mais joga perigoso. é o Balanta. O Balanta tá fora. Balanta é um ex-zagueiro que virou volante. Mas esse ataque aí, com o Quinteiro de um lado, com o Gado centralizado e o Vergara do outro lado, é um ataque poderoso. O Gado, que tem 7 gols no colombiano, é um dos principais artilheiros da competição. O Vergara, Quinteiro e Olgado, essa é a expectativa desse trio de ataque ali, o Quinteiro saindo para fazer a movimentação, né? É um time que tem qualidade, aquilo que a gente falava, o Quinteiro é um cara que pifa muito a bola, né? Que tá sempre municiando o lado de campo e principalmente seu centroavante. Então, Corinthians, dentro dessa dinâmica defensiva, que a gente sabe que é um problema, sofreu contra o Internacional. É que depois as coisas mudam no segundo tempo, o Corinthians consegue voltar melhor, tem a expulsão que condiciona o jogo, mas já vinha melhor o Corinthians. Mas é um Corinthians que, se aproveitar da velocidade na troca de passe, do meio de campo para frente, para atacar o América de Cali, pode ser o caminho, Abel e rapazes. Porque, assim como o Corinthians, o América de Cali também sofre com essas dinâmicas de velocidade. Foi assim que o Corinthians construiu o gol. O Corinthians constrói o gol numa pifada do Carrillo pro Mateuzinho. O Mateuzinho toca rápido e já se apresenta num espaço vazio para mandar a finalização. Ainda tem um desvio no meio do caminho do zagueiro.
Mas essa questão defensiva do Corinthians tem que ser chamada a atenção. O Dorival, a gente já conhece do trabalho dele em clubes, na seleção não deu certo, mas em clubes ele é um cara que aproxima muitos jogadores, aproxima muito as linhas, tenta aproximar muitos jogadores e a gente sabe dessa dificuldade. Talvez seja o caminho para tentar encontrar. Só a informação para voltar para o estúdio, Abel. Ontem, o treino do Corinthians ele foi com vídeos de posicionamento e um trabalho muito intenso de posicionamento em recomposição defensiva e ação defensiva. Foi um trabalho ali de insistência para correção de alguns problemas de posicionamento da equipe, defensivo e ofensivo. Vamos ver se hoje se pratica isso, o Corinthians consegue uma grande vitória aqui na Neoquímica Arena. Então é isso, Rafael, muita informação e análise aí nesse jogo aí, importantíssimo, cara. O Timão vai entrar realmente com o time titular. Não tem tempo que colocar reserva nesse jogo, por mais que tenha sido o último jogo aí no sábado, pouco tempo de recuperação de treino, mas é importantíssimo vencer esse jogo. E os caras têm 5 pontos, a gente tem 4, a gente vencendo vai a 7. Então, e o próximo jogo, como eu falei, é contra o Racing do Uruguai, que, mano, dá pra vencer, é lá, mas dá pra vencer tranquilamente, é um time muito fraco. A gente só teve dificuldade porque o Félix Torres aí foi expulso. Então, a gente vencer aqui 7 pontos, lá 10. E o último jogo é contra o Huracan fora de casa. Aí o bicho pega, hein? A gente perdeu pra esses caras dentro de casa. Mas, chegando a 10 pontos, creio eu que a gente consiga se classificar. Talvez não em primeiro, mas em segundo aí. Veremos o que vai acontecer no grupo nesses jogos aí. Então, Yuri Alberto aí, titular. Ele que se recupera muito rápido, né, cara? Ele joga um jogo no sábado. Se fosse pra jogar no domingo, ele já jogava no domingo. O cara... é um Wolverine, os caras falam, né? Wolverine, o cara se recupera muito rápido. Memphis Depay vai ser uma surpresa pra mim jogar como titular, já que jogou o último jogo lá. Muito difícil, muito intenso. Então ele vai estar nesse jogo. A dúvida realmente ali é pelo lado esquerdo, Coronado ou Romero. Depende do que o Dorival vai querer pensar como início de partida. Se ele vai querer já atacar, ser mais agudo ali pra cima do América de Cali. Ou se ele vai querer atacar, mas ser um pouco mais preservado ali, o Romero fechando um pouco mais o meio, já que ele tem mais marcação do que o Coronado. E o Coronado assim não tem tanto vigor físico para aguentar os 90 minutos. Então veremos aí o que o Dorival vai fazer antes da partida. Lembrando que a escalação sai 1 hora, 1h30 antes do jogo, então, que começa às 9h30, horário de Brasília. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão de informação. A gente posta vídeo todos os dias aqui pro fiel torcedor. Então é isso, até o próximo, valeu, é nóis!